Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ter um formato um pouco diferente. Nós vamos gravar a aula e deixar para que vocês possam assistir ao tempo de vocês. Assim que vocês tiverem um tempo, corram, assistam a aula, façam a atividade que está no final da aula. Acompanhem também pelo livro de vocês lá na página 152, o livro do 9º ano de Geografia. E vamos lá. A aula de hoje é sobre o colonialismo e o imperialismo na Ásia. É um assunto que está no livro de vocês, que fica lá na página 152. O colonialismo e o imperialismo na Ásia, do relativo isolamento à chegada dos europeus. O que é imperialismo? É o que vamos aprender hoje. O que significa dizer que um país é imperialista? A apropriação de territórios asiáticos por parte de países europeus. Por que será que a Europa se tornou imperialista? E quais são as outras potências imperialistas da época? Para começar, precisamos saber o que é imperialismo, o que significa dizer que um país é imperialista. Essa figura ela mostra como as nações da época, as nações poderosas da época, dividiam o continente asiático e também africano. O que é imperialismo? Imperialismo é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre os povos ou nações mais pobres. O imperialismo é a política de expansão e domínio territorial ou econômico e cultural de uma nação sobre outra, e ocorreu na época da Revolução Industrial. No colonialismo, os países colonizados perdiam sua soberania e o controle político e eram anexados ao país dominante. O que significa dizer que um país era imperialista? Um país imperialista era um país que dominava economicamente o outro e, desse modo, a capitalização das nações imperialistas gradativamente se ampliava. É importante a gente lembrar que o colonialismo e o imperialismo deixaram marcas socioespaciais profundas que perduram até os dias de hoje. Apropriação de territórios asiáticos por países europeus. Até praticamente meados do século XVIII, as relações dos europeus com os povos asiáticos tinham por base apenas o interesse comercial. Não havia interferência na vida política dos diversos reinos, impérios ou estados asiáticos, mas havia vassalagem ou subordinação econômica aos interesses europeus. Mas por que será que a Europa se tornou imperialista? 1850. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um verdadeiro sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa podia consumir. Aqui nós temos a imagem de uma fábrica da época. Por isso, é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados, é preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, mas também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Se ligue! Principais potências da época: Portugal, Espanha, Reino Unido, que é a Inglaterra, França, Holanda, que são os Países Baixos. Além das nações europeias, outras nações passaram a participar das disputas pela partilha do mundo. Entraram em cena Japão, Estados Unidos e também a Rússia. O imperialismo na Ásia. Hora do exercício. Vamos malhar o cérebro. Copie e responde no caderno. Muito obrigada a todos.